Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Palmeiras por 0-0 contra o Porto na estreia da Copa do Mundo de Clubes de 2025. O Palmeiras começou numa proposta interessante, né? O Palmeiras que vem num grupo que teoricamente seria com o europeu mais acessível, né? Mais equilibrado, muito embora antes do jogo começar eu desse um leve favoritismo ao Porto, né? Até por se tratar de uma equipe muito bem organizada, né? É uma equipe que tem tradição, né? Uma equipe europeia que realmente sabe muito bem disputar jogos grandes, né? Então se tratava de um confronto entre duas equipes muito tradicionais, cada uma no seu país, né? Então eu creio que pela questão do sorteio o Palmeiras até deu uma certa sorte, né? Porque perto dos europeus que poderia pegar, o Palmeiras até que pegou um que é mais que poderia fazer um jogo mais equilibrado, como de fato foi, né? Ao contrário do que nós vimos nos jogos anteriores, né, onde o Paris Saint-Germain goleou por 4-0 e o Bayern também colocou uma enorme goleada. Eu até estava vendo que foi a maior goleada da história dos mundiais, né? Fez 10-0. Então, o Palmeiras, se a gente olhar por esse lado, o Palmeiras até que pega um adversário em que dava para competir, né? O Palmeiras poderia jogar de igual para igual e foi um jogo muito equilibrado. Foi um jogo onde o Palmeiras iniciou com essa pressão alta que ele faz nos jogos aqui no Brasil, né? A gente está bastante acostumado com isso, especialmente nos primeiros 15 minutos. O Palmeiras pressionou bastante alto e a marcação surte efeito, porque nos primeiros 10 minutos de jogo o Palmeiras consegue roubar 3 bolas e numa dessa o Estevão perde um gol na cara. Realmente foi um gol que fez falta para o Palmeiras, né? Um Palmeiras que já poderia iniciar abrindo o placar mesmo antes dos 10 minutos de jogo, algo que mudaria totalmente o modo de encarar a partida, né? Porém, infelizmente, o Estevão chuta para fora. Nisso, o Porto, aos poucos, ele vai recuperando, né? O Porto, que é um time de bastante qualidade, tem jogadores bastante interessantes, especialmente o garoto Rodrigo Moura, né? Que é um jogador muito promissor de Portugal. Então, a gente percebe também que é um grande talento, é um jogador que tem muita visão de jogo, tem o drible, conduz muito bem a bola. Então, realmente é uma grande promessa e deu bastante trabalho para o Palmeiras. Além disso, o Porto também começa a criar chances nos erros do Palmeiras, né? Eu percebi o Palmeiras errando muitos passes que não poderia errar. Num jogo equilibrado como esse, num jogo em que possivelmente poderia até estar valendo a classificação, o Palmeiras não poderia estar errando o passe. Então, o Palmeiras deu algumas oportunidades, porém, nós temos um goleiro que é muito competente, é um goleiro de jogo grande, né? Que é o Everton. O Everton, quando a defesa do Palmeiras falhou, ou quando houve qualquer erro que era desnecessário, ele sempre estava lá para conseguir fazer as defesas. Ele foi muito bem, defendeu algumas bolas muito importantes para o Palmeiras, duas em especial, né? Uma logo no começo do jogo e a outra numa jogada individual do centroavante do Porto, onde o Everton também faz uma grande defesa. Aí, do meio para o fim, o Palmeiras consegue recuperar essa certa dominância, né? Tanto que nós tivemos o encerramento do Palmeiras no primeiro tempo, com o Palmeiras tendo oportunidades claríssimas, 3. Inicialmente o Estevão, ele finaliza, o goleiro defende, aí na sobra novamente ele faz a defesa e depois o Richard Rios chuta novamente até que o zagueiro tira a bola em cima da linha. E ainda antes do primeiro tempo terminar, nós tivemos uma jogada de falta com o Piquerez, onde o Piquerez por muito pouco não marca o gol do Palmeiras. Então nós tivemos um primeiro tempo, na minha visão, equilibrado, porém com o Palmeiras tendo uma ligeira vantagem. O Palmeiras, na minha visão, foi mais efetivo, conseguiu transformar as suas ocasiões de gol. Então, realmente, nós tivemos um Palmeiras que conseguiu propor melhor o jogo, né? Um time que buscou mais, um time que realmente tomou a iniciativa da partida. No segundo tempo, nós tivemos um quadro bem parecido, né? O Palmeiras ele foi inicialmente marcar mais pressão, né? O Palmeiras que a gente tinha até dúvida, né, do que poderia ser, se o Palmeiras iria tentar
jogar pelo resultado, uma vez que o empate não seria de todo ruim para o Palmeiras, uma vez que o Palmeiras estreia já pegando o adversário mais difícil do grupo. Então a gente tinha toda essa dúvida, mas não, o Palmeiras optou por um jogo de propor mesmo, um jogo que o Palmeiras está acostumado a fazer. Então eu creio que foi um bom jogo do Palmeiras, na minha visão, onde o Palmeiras poderia ter finalizado melhor, né? Especialmente algumas jogadas decisivas e especialmente alguns últimos passes, né? Eu vi o Palmeiras também errando muito nesse último passe, a bola não conseguia chegar, muitas das vezes por erros que não se pode cometer em questão de último passe, mas um Palmeiras que jogou de igual para igual com o time da elite da Europa. Então é um jogo que nos deixa animado, né? Nós tivemos um Palmeiras que conseguiu fazer o que se propôs, né? Que foi impor o seu jogo. Creio que em determinado tempo o Palmeiras conseguiu propor o jogo bastante bem, muito embora a gente tenha que pesar o fato de, na minha visão, o árbitro ser muito ruim. Realmente ele parou demais a partida, ele estava confuso em alguns lances, inclusive teve um cartão amarelo dado ao Abel por uma questão de uma substituição que demorou para acontecer. O Abel começou a se irritar, começou a reclamar e tomou o amarelo. Mas eu vi o árbitro muito confuso e também parando demais o jogo, em faltas que, na minha visão, muitas das vezes foram cavadas por ambas as equipes, né? O árbitro acabava, na dúvida, marcando falta em absolutamente tudo. Então, isso também prejudicou o ritmo do jogo. Nós tivemos um Palmeiras que, nesse segundo tempo, tentou bastante, teve bastante oportunidade, inclusive uma bola na trave com o Murilo, uma bola que poderia ter decretado a vitória para o Palmeiras. Porém, algo que eu acho que o Palmeiras tem que se preocupar, principalmente para os próximos jogos, é tentar encaixar essa marcação na bola aérea. Eu vi o Palmeiras com muita dificuldade na questão da bola aérea, né? Um Palmeiras que estava perdendo bastante, especialmente em jogadas de bola parada, né? Como faltas e escanteios. O Palmeiras sempre nessa jogada aérea acabava saindo do prejuízo e o Porto estava ganhando praticamente todas na área. Eu não sei se isso se deve a uma marcação que estava mal encaixada, mas de toda forma o Palmeiras tem que ficar bem esperto em relação a isso para que isso não ocorra mais no próximo jogo, porque isso pode nos custar a classificação. Então, posto isso, o resultado final foi 0-0, né? Onde o Palmeiras fez uma partida bastante honrosa, né? Um Palmeiras que realmente deu tudo de si, um Palmeiras que estava bastante aguerrido, a gente percebia bastante vontade. Assim como foi o jogo do Mundial que o Palmeiras disputou contra o Chelsea, a gente viu um Palmeiras também com muita vontade, com muita... até porque a torcida era majoritariamente do Palmeiras, né? Praticamente estava no Allianz Parque. Se fosse para colocar um número, no visual pelo menos, né? Pelo que eu pude observar da partida, eu colocaria uns 90% da torcida que estava presente no estádio era palmeirense. Então o Palmeiras estava muito em casa, né? Creio eu que empurrado pela torcida, especialmente num país estrangeiro, onde não é comum você ter a sua torcida ao seu lado, né? Parecia que você estava jogando na sua casa, no Allianz Parque. Então nós tivemos um Palmeiras que se aproveitou também desse fator, né? De uma torcida que se empenhou bastante, uma torcida que deu show também nas arquibancadas, e o Palmeiras fez o seu melhor e empatou, né? Nós temos um grupo que está bastante equilibrado, né? Lembrando que o Inter Miami e o Al-Ahly, eles empataram por 0-0, né, no jogo de ontem. Então, o grupo está totalmente empatado, todo mundo com 1 ponto, né, e 0 gols marcados. Então, o Palmeiras tem aí a sua chance de se classificar até em primeiro lugar, né, dependendo do que o Porto conseguir fazer na questão do saldo, né? Porque a gente espera, né? Esperamos que não tenhamos nenhuma surpresa negativa, o Palmeiras consiga ganhar dos seus 2 próximos adversários. Então, com isso o Palmeiras consegue classificar, mas essa questão do chaveamento, Palmeiras é complicado para o Palmeiras, porque o Palmeiras está no chaveamento com o grupo do Atlético de Madrid,
do PSG e do Botafogo. Então, a gente já viu que o PSG, como atual campeão europeu e pelo jogo que fez hoje, é um time a ser batido aí na questão do campeonato, né? Para mim é o favorito a vencer esse Mundial. Então, o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado e vai ter que tentar se classificar em primeiro para fugir desse confronto, né? Para pegar possivelmente o Atlético de Madrid. Eu não creio que o Botafogo vá conseguir surpreender, né? Porque nós temos 2 times europeus na chave do Botafogo, então muito provavelmente o adversário do Palmeiras, caso o Palmeiras passe para as oitavas, será ou o PSG ou o Atlético de Madrid. Então o Palmeiras tem que fazer o seu melhor para se classificar em primeiro e para pegar o segundo do grupo, um adversário teoricamente mais acessível. Muito embora eu acho que o favorito, independente de quem for, se for PSG ou Atlético de Madrid, eu creio que o Palmeiras não será o favorito do jogo. O que também não impede do Palmeiras sair vencedor, né? Especialmente se o adversário for o Atlético de Madrid. Eu creio que, muito embora o Atlético de Madrid seja melhor, é possível que o Palmeiras, na base da garra e da vontade, acabe igualando as ações e consiga se classificar e ir mais longe nesse Mundial. Então foi uma estreia, na minha visão, satisfatória, apesar dos erros, né, que o Palmeiras teve, especialmente na finalização, e também destacar o bom goleiro do Porto, né, que muitas das vezes salvou a equipe, né? Então foi uma estreia que poderia ser melhor, mas também não deixa de ser satisfatória, né? Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.